Bem, pessoal, hoje trazendo questões de português da organizadora Sebrasp, questões de 2022. Então, são questões de certo ou errado, e eu peguei questões de dois órgãos recentes, ICMBio e IBAMA. Vamos nessa? O texto do ICMBio foi este. Nossas cidades estão perdendo as suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Os bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns cada vez mais frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da sua casa ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas, para não causarem danos à infraestrutura. As castanholas, também conhecidas como sete copas, são uma espécie extremamente abundante no Rio de Janeiro, mas demonizadas em outras regiões menos urbanizadas, como no Pará, por exemplo, sob o argumento de que a raiz dela cresce demais ou de que vai quebrar a calçada. Árvores com raízes robustas e que crescem por grandes distâncias são acusadas de destruir a pavimentação, ao passo que aquelas de raízes reduzidas caem com facilidade. As espécies de crescimento rápido são as que mais assustam os técnicos responsáveis pela arborização e exageradamente tementes à infraestrutura. Todavia, as outras demoram uma eternidade para crescer. A vida passa ligeiramente e todos querem ver a tão sonhada arborização avançada. Não podem ficar muito altas, especificam os técnicos, nem derrubar muitas folhas. Se derrubarem frutos grandes, como mangas, por exemplo, nem pensar. Podem amassar a lataria de um carro. Flores e pequenos frutos podem manchar a pintura. Há também aquelas árvores que atraem morcegos. Melhor não. Espinhos estão fora de questão. E se alguém se machuca? Na autobiografia de Woody Allen, ele afirma algo interessante. Mais do que os outros, o inferno é o gosto dos outros. A expectativa é de que nas próximas décadas a temperatura das cidades suba consideravelmente devido às mudanças climáticas globais. Nesse contexto, é muito bem-vinda qualquer sombra que venha a reduzir a temperatura do asfalto, da calçada ou de uma parede. O canto dos pássaros e dos insetos e o colorido das flores também têm importante papel na qualidade de vida dos cidadãos, comprovadamente reduzindo o estresse e o risco de depressão. Esses são outros benefícios da arborização que, geralmente, não são incluídos no contexto técnico, mas que devem ser mais bem pensados na equação dos riscos e benefícios da arborização. Um texto de Rodolfo Salmo, Cadê a árvore que estava aqui? Texto de 2021, encontrado na internet e utilizado para a prova do ICMBio. A questão 1 tem aí: a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, a expressão por serem, ao final do primeiro parágrafo, poderia ser substituída por porque eram. Porque, no caso, separado e sem acento. A você que não conhece nosso canal, pause o vídeo agora, responda a questão e vamos comentar em seguida. Aqui está, vou pegar daqui. Os bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns cada vez mais, frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente de sua casa ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas. Percebe aqui? Nesse caso aqui, é uma oração subordinada adverbial causal. Então, a construção da ideia de causa. Então, eu posso usar um porquê junto, sem acento, uma vez que, né? Já que, visto que aqui nesse caso se encaixa. A reescrita que a questão propõe é porque separado e sem acento, porque eram. Ele propõe essa reescrita aqui. Mas, se você for observar a função desse tipo de porquê, separado e sem acento, você vai entender que aqui não se encaixa. Então, a questão está errada.
uma vez que porque separado e sem acento não é conjunção subordinativa adverbial causal, não dá ideia de causa. Aqui é uma preposição e uma palavra que, porque. Não tem ideia de causa, logo por serem, não pode ser substituído por porque eram. Questão errada. Os usos dos porquês, né? O porquê separado sem acento, que é o porquê da questão aqui, ele pode ser substituído por pelo qual ou por qual. Pelo qual ou por qual. Ou ainda pode ser usado para fazer perguntas. Perguntas quando ele vier em início de frase. Perguntas, então, no caso. Por que ele não veio? Olha só, porque, começando uma frase, é separado sem acento. Não sei por que motivo você não gosta de mim. Eu posso trocar por não sei por qual motivo você não gosta de mim. E aqui mais uma pergunta. Por que você não gosta de mim? Porque junto e sem acento é aquele porquê de conjunção explicativa. Conjunção explicativa. Eu não gosto de você porque não gosto. Pronto. Porque não gosto. Eu utilizei porque junto, sem acento, para explicar por que eu não gosto. Eu não gosto de você porque eu não gosto. Ou então, não fui à festa porque adoeci. Porque adoeci. Esse é o uso do porquê junto, sem acento. Porque separado e com acento, costuma vir, por via de regra, costuma vir em final de frase. Em frases do tipo, eu não gosto dele e não sei porquê. Olha só, não sei porquê. E não sei porquê. Em final de frase, porquê separado e com acento. Eu não gosto dele e não sei porquê. E o porquê junto e com acento costuma vir naquela função substantivada, né? Digamos assim. É um porquê que é substantivo. É quando você diz assim, eu não sei qual o porquê dele não gostar de mim. Percebem? Eu não sei qual o porquê dele não gostar de mim. Eu substantivei a expressão e coloquei um artigo definido antes dele. Então, porquê substantivo em frases como eu não sei o porquê dele não gostar de mim é porquê junto e com acento. Questão 2, então, questão errada. Questão 2. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. E aí tem o próximo item. No primeiro período do texto, a conjunção mas introduz uma ressalva, a afirmação de que nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente. É certo ou errado? Sua pausa aqui é importante. Vamos lá ver o texto? Vou voltar aqui para o texto. Lá está no primeiro período do texto. Nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Está aqui o mas. Mas até nisso somos um país desigual. A conjunção adversativa mas aqui no caso, ela vai dar essa ideia de adversidade, de oposição. Ou seja, nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente e até nisso somos um país desigual. Ela acentua essa adversidade, esse contraste. Essa ideia inicial de que nossas cidades estão perdendo as árvores rapidamente, ela engloba as cidades do Brasil. Quando o autor diz que até nisso somos desiguais, é como se ele estabelecesse aí um porém, né? uma ressalva. Ele vai ressaltar, ele vai introduzir uma ressalva ao que ele disse antes. Questão 3. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. No terceiro parágrafo, o termo as espécies de crescimento rápido, além de sujeito da oração introduzida pela forma verbal são, primeiro período, também funciona como sujeito das orações não podem ficar muito altas,
se derrubarem frutos grandes e podem amassar a lataria de um carro. Certo ou errado? Eu vou ler até outros. As espécies de crescimento rápido são as que mais assustam os técnicos responsáveis pela arborização exageradamente tementes à infraestrutura. Todavia, as outras demoram uma eternidade para crescer. A vida passa ligeiramente e todos querem ver a tão sonhada arborização avançar. Não podem ficar muito altas, especificam os técnicos, nem derrubar muitas folhas. Se derrubarem frutos grandes, como mangas, por exemplo, nem pensar. Podem amassar a lataria de um carro. Flores e pequenos frutos podem manchar a pintura. Há também aquelas árvores que atraem morcegos. Melhor não, espinhos estão fora de questão. E se alguém se machuca? Na autobiografia de Woody Allen, ele afirma algo interessante. Mais do que os outros, o inferno é o gosto dos outros. Há um primeiro período aqui desse parágrafo que vai de as espécies até infraestrutura. Há esse primeiro período aqui, não é isso? Nesse período, o que se declara aqui é que são as que mais assustam os técnicos responsáveis pela arborização exageradamente tementes à infraestrutura. E essa declaração diz respeito ao quê? Ao sujeito, né? E qual é o sujeito? As espécies de crescimento rápido. São elas que mais assustam e aí por aí vai. E esse sujeito tem apenas um núcleo, ele é um sujeito simples. E já na oração todavia, que começa aqui, todavia, as outras demoram uma eternidade para crescer, o que demora uma eternidade para crescer são as outras espécies. Percebe isso aí? As outras espécies que não crescem rapidamente. É como dizer assim, todavia, as espécies que não crescem rapidamente demoram uma eternidade para crescer. Lá embaixo, onde tem assim, não podem ficar muito altas, são elas, as outras espécies, que crescem mais devagar, né? Que não crescem rapidamente, que é o sujeito aí. Então, não podem ficar muito altas, se refere às outras espécies que não crescem rapidamente. Onde tem assim, se derrubarem frutos grandes, como mangas, por exemplo, nem pensar. Aqui é mais uma declaração que também diz respeito ao sujeito lá. Qual é o sujeito? As outras espécies que não crescem rapidamente. Já lá embaixo aqui, podem amassar a lataria do carro. O que é que pode amassar a lataria de carro aí? Percebem? São os frutos grandes, como as mangas, entendeu? Jaca, enfim, né? O sujeito dessa oração que podem amassar a lataria do carro já é outro, já é frutos grandes, já é outro sujeito. Logo, o gabarito da questão 3 está errado. No terceiro parágrafo, o termo as espécies de crescimento rápido, além de sujeito da oração introduzida pela forma verbal são, também funciona como sujeito das orações não podem ficar muito altas, negativo. Se derrubarem frutos grandes, negativo. E podem amassar a lataria de um carro, também não é o mesmo sujeito aí. Nós vamos parar esse vídeo neste momento, na questão 3, mas teremos mais vídeos com questões de português do Sebrasp 2022. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.